Bem-vindo ao Zero to Hero, o programa de mentoria AI ProPilot. Estamos empolgados em tê-lo conosco nesta jornada de 8 semanas para desbloquear o potencial da IA. Neste programa, você ganhará experiência prática, integrando copilotos da Microsoft no seu trabalho. Ao final, você dominará ferramentas de IA avançadas para impulsionar sua produtividade e inovação. Ansiosos para ver como usará essas ferramentas no seu dia a dia, preparando-o para um futuro com IA. Junte-se a nós. No ar, a aula 5 aqui, do Zero to Hero, do ProPilot Brasil. E hoje não temos ninguém menos que o Eduardo Amaral aí. A gente chama do MVP dos MVPs aí, o amigo do Satya Nadella, o CEO da Microsoft, íntimos assim, ó. Os caras são muito íntimos. Mas, Exato. Obrigado. Global dos globais. É o global dos globais, Obrigado aí, Du, por estar nos ajudando aí nessa mentoria, ajudando a turma. Hoje um tema que eu acho que é pouco explorado, não só no Brasil, no resto do mundo também, essa parte de governança, no Power Platform, na área de IA também. Então, tenho grandes expectativas com a aula hoje, tá bom? O palco é seu, meu amigo. Muito obrigado pela sua contribuição hoje. Boa, obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal que está aqui. O pessoal vai chegando, né? E falar desse assunto é um assunto muito, muito, muito legal, que eu gosto. E a ideia é a gente poder bater papo. Deixa eu só fechar a porta aqui. A ideia é a gente bater papo. Quem tiver dúvidas, pergunte. Se eu não souber, com certeza eu vou procurar. E aí eu respondo aqui nas próximas aulas, eu entro aqui e respondo nas próximas aulas. E mais uma vez, obrigado, Vitor, pelo espaço para a gente estar podendo, né, bater esse papo aí. Algumas pessoas viram minha fotinha lá e falaram: quem que é esse cara aqui, né? É o piloto mais magro, tal, mas sou eu. Vitor colocou lá usando a inteligência artificial, né, Vitor? E aí sempre. Visão 2025, até o final do ano estamos chegando aí no shape. Vamos lá, cara, no shape total, no shape total. Então, ou decolando, né? Decolando acho que é mais fácil, né, Vitor? Decolar acho que é mais fácil. Então, pessoal, o Gu aqui também, o Gu, vou te usar, tá bom? E se o Vitor estiver aqui também, vou usá-los para a gente poder bater esse papo aí, falar um pouquinho desse tema super legal. E aí, o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre governança, né? E aí, governança de AI, governança de Power Platform, como a gente está falando do contexto aqui do copiloto, ou que o Douglas, o Renato, o Gustavo, o Alisson, a Maíra, o Vitor, o próprio Vitor, né, trouxeram e vão trazer bastante focado aqui em contexto da própria Power Platform. Eu vou tentar não falar tanto tecnicamente, porque o pessoal já está falando bastante tecnicamente, né? Mas é um pouquinho de como eu enxergo esse contexto de governança de Power Platform, de como que a gente trabalha com todo esse assunto, tá? Mais uma vez, microfone, fique com o microfone aberto, fique à vontade, pode abrir a câmera, pode me interromper a hora que vocês quiserem, eu acho que vocês estão com permissão, né? Não precisa levantar a mãozinha para poder falar, fique à vontade. E a ideia é a gente poder bater esse papo gostoso aqui, tá bom? Eu já vou compartilhar minha tela, eu tô até online, tô até ao vivo aqui no Instagram também, mas eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou começar do princípio. Que bom, né, que você vai começar do início, porque começar do final é um pouco ruim, né? Então, quando a gente fala começar do início, começar de onde eu comecei a falar do assunto de governança. Como que eu penso em cima de governança? Como que eu trabalho com a governança e como eu organizo tudo isso na minha cabeça, tá? Eu vou pedir para vocês participarem já. Quem aqui conhece o tema de governança, de Power Platform, conhece algum tipo de governança mesmo, né? Ou de Power Platform, qualquer coisa, só para a gente poder, no caso aqui a gente vai focar dentro da Power Platform. Quem de vocês, tipo caviar, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar.
tem a questão do Starter Kit, que a gente fala bastante, muita gente instala o Starter Kit. Queria ouvir um pouquinho de vocês, quem puder aí abrir o microfone e até mesmo falar sobre o assunto, ou tipo, coloca aí, eu nunca vi, eu já vi. Vocês conseguem digitar, né? Acho que sim, conseguem? E aí? E aí, pessoal? O pessoal tá meio. E aí, Du Bonato? E aí, Du? Qual que é a sua É, experiência com governança? Ouviu falar já? Como é que é? cara, eu vou dizer assim, ó, falando em segurança, eu sou aluno do primeiro curso da área de segurança da Unicinos, né? Aham, E realmente o pessoal fala muito pouco, ainda mais aplicado em Power Platform, né? Mas já dei uma olhada assim, nesse framework, no Center of Excellence, e às vezes até fico meio na dúvida o quanto usar ele ou quanto usar, enfim, ferramentas mais diretas ali no. Mas tudo está mudando tão rápido ali dentro do Power Platform, a questão de implementação, os builds, né? Então, uhum, uhum. vamos vendo, vamos aproveitando aí o Boa, boa. conteúdo. Obrigado, Du. Obrigado por falar aí. Quem quiser falar, fique à vontade. O Du foi o primeiro. Mas vamos lá, a ideia é a gente bater papo. Gu, se você quiser falar também, fique à vontade, tá? Então, uma coisa que você falou, né, Du, a respeito de pouca disseminação desse conteúdo. Esse conteúdo é um Uhum. conteúdo um pouco difícil, né? Ou é difícil de se pensar. A Dani da Microsoft, ela acabou de mandar mensagem para mim aqui agora, e eu lembrei de uma coisa que ela me falou, que eu falei. Caramba, Dani, eu acho que eu vou pegar essa sua frase para mim, para explicar um pouquinho da governança, né? Ela falou assim: governança ela é um tema muito abstrato na cabeça das pessoas. A governança, quando você fala de governança de Power Platform, é um negócio que fica meio que voando na cabeça das pessoas, as pessoas não sabem por onde vão. E quando essas pessoas começam a entender, ou quando a gente começa a entender, a gente começa a colocar as ideias na sua caixinha, começa a colocar as ideias na prateleira correta, né? E a minha intenção aqui é colocar essas ideias na prateleira correta na prateleira correta e também organizar essas ideias na mente de vocês, tá bom? Então, sempre quando a gente fala, que até o Du falou, né? Sempre quando a gente fala de governança em Power Platform, a primeira coisa que as pessoas pensam é lá do COE, né? Do COE Starter Kit. As pessoas falam, eu tenho o COE Starter Kit aqui dentro da minha empresa, eu vou instalar o COE Starter Kit achando que eu vou ter uma governança. Não é tão assim, tá? O seu Starter Kit é um conjunto de ferramentas que serve para você utilizar no momento da implantação da sua governança. Existem várias ferramentas ali. Então, se você não tiver um caminho ou um entendimento correto, o seu Starter Kit ele não vai servir para muita coisa, porque você vai ficar perdido, tá? E aí, para organizar essas coisas na nossa cabeça, ou essas ideias na nossa cabeça, eu criei aqui um framework já há muito tempo, sei lá, quase 5 anos, com mais até, que eu criei esse framework, onde serve para a gente organizar as nossas ideias. Sempre quando a gente fala de governança lá na Microsoft, quais são os temas, né, os pilares, para quem já viu a documentação de Power Platform Governance, quais são os temas que tem ali? Existem basicamente 3 temas, que é o tema de administração, governança e nutrição, que é esse tema aqui embaixo, tá? Então, entrou lá na Power Platform Governance, você vai ver o tema administração, governança e nutrição. E eu gosto de dizer que o principal tema, ou o principal assunto, o principal pilar de uma governança é a nutrição. Já puxando um pouquinho, vocês vão entender todo esse contexto aqui de governança para a gente poder fazer uma ponte lá com inteligência artificial, tá? E a nutrição é importante porque a nutrição é responsável por levar conhecimento para as pessoas de forma correta, de forma que essas pessoas utilizem a tecnologia de forma correta. Por isso que é esse o pilar mais importante aqui, ao meu ver, que é o pilar que serve para a gente levar conhecimento para as pessoas. E aí, quando a gente olha para o contexto de nutrição, e que pessoas são essas? A gente está falando de users, tá? Então, a nutrição, a gente leva conhecimento para os users. E aí eu faço sempre uma pergunta para as pessoas, tá até um spoilerzinho do lado aqui, né? Quem são os users que são afetados por uma tecnologia, por exemplo, Power Platform dentro da empresa? Então, a primeira pergunta que eu faço quando eu começo a falar de governança com as empresas é: tá bom, quem são as pessoas que são afetadas com a Power Platform dentro da organização? Primeira coisa que as pessoas falam é
um maker, por exemplo, ou um citizen developer, aquela pessoa que está desenvolvendo lá dentro da área de negócio. Eu falo, legal, isso é uma da, o citizen developer ou maker um ator de um conjunto de atores que participam do processo de governança dentro da organização. E qual é o outro ator, ou quais são os outros atores que participam do processo de governança dentro da organização? Por exemplo, uma pessoa da área de negócio, um citizen developer, como eu falei, o pro developer, o DPO, que é o Data Protection Officer, o time de segurança, time de arquitetura, por exemplo, o Du aqui, o Bonato, ele é especialista ali em segurança, né? Então, o time de segurança, ele precisa fazer parte do processo de governança de Power Platform dentro da organização. Por exemplo, o C-Level também. C-Level? Então, quer dizer que o diretor, o CIO, o CEO, o COO, o CFO, todo mundo precisa participar do processo de governança dentro da organização? Eles precisam sim. Sabe por quê? Pelo seguinte, quando a gente começa a utilizar a Power Platform, existem basicamente dois caminhos, ou dois caminhos de adoção da Power Platform. Que caminho que é esse? Eu gosto de dizer, deixa eu ver se tem aqui, não tem aqui, mas eu gosto de dizer que tá até aqui em cima, mas eu não precisa mostrar, tá? Eu falo aqui. Então, existem dois caminhos. Quais caminhos são esses? Existe o caminho do bottom-up e o top-down. O que é o caminho do bottom-up? O caminho do bottom-up é a implantação daquela tecnologia, da governança de cima para baixo, onde o time de TI, gestores, entendem uma tecnologia, entendem que aquela tecnologia pode ser adotada plenamente dentro da organização e começa a fazer a adoção daquela tecnologia. E tem um contexto bottom-up. Então, top-down é o conceito, eu falei bottom-up ou top-down. Eu sempre falo uma coisa, e explico outra, porque eu já estou pensando lá na frente. Mas top-down, diretoria, TI implementa na organização. Bottom-up é quando surge pela área de negócio e a área de negócio começa a utilizar aquela tecnologia de forma orgânica, chega uma hora que a tecnologia está sendo amplamente utilizada dentro da organização. Acontece muito, muito, muito isso, onde a área de negócio implementa a tecnologia e chega uma hora e fala assim, caramba, tem muito Power Platform, tem muito Power Apps, tem muito Copilot Studio, muito Power BI, acontece muito dentro das organizações. E se a gente for pensar em a maioria, mais de 90% das organizações, a gente vê esse tipo de abordagem, né? O bottom-up sendo adotado de baixo para cima. Mas qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é o caminho de top-down e bottom-up. E a nutrição, como eu estava falando, ela serve para a gente mostrar tanto para a área de TI, tanto para o C-Level e também para as pessoas das áreas de negócio, o poder da Power Platform. C-Level, ele está muito preocupado no contexto de qual que é o valor comercial que aquela tecnologia até o Marco colocou ali. Qual que é o valor comercial que aquela tecnologia traz para dentro da organização? Isso é um dos principais problemas que eu vejo dentro das organizações também, né? Quando pensa, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, tá? Quando pensa em licenciamento, as pessoas olham o licenciamento como custo, mas licenciamento não é custo dentro da organização. Licenciamento é um investimento dentro da organização. E por que as pessoas acham que o licenciamento de um determinado produto é um custo? Porque elas não medem o valor que aquilo pode trazer para dentro da organização. Então, imagine que eu comprei uma licença, por exemplo, de Copilot Studio, e eu estou acelerando demais o processo. Se a gente não demonstra, a gente não gera um valor comercial para aquilo que a gente está trabalhando, certamente aquela licença vai ser um custo, porque a gente não entendeu qual o benefício que aquela licença pode trazer. Eu estou até adiantando parte aqui do pilar de licenciamento, mas o C-Level está preocupado com o valor comercial, o pilar de valor comercial, que não está aqui, depois eu vou mostrar para vocês, e o pilar também de estratégia e visão. Quando a gente fala do pilar de estratégia e visão, a gente está falando com toda a organização. Estou falando um pouco do contexto de governança para vocês, nível de maturidade agora, tá? Então, quando a gente fala do pilar de estratégia e visão, ele é muito importante para a adoção da tecnologia, muito importante para a adoção, por exemplo, da inteligência artificial dentro da organização. Por quê? É o pilar de estratégia e visão que vai mostrar para a gente como que a organização deve se portar ou como que a organização vai digerir
aquela tecnologia que vai ser adotada dentro da empresa, né? E aí, quando a gente fala do contexto de estratégia e visão, e até mesmo do valor comercial, por exemplo, o time de infraestrutura, o time de arquitetura, o time de segurança precisa estar ciente do que é aquela tecnologia, porque lá no primeiro nível, né, de nível de maturidade na parte de estratégia e visão, ele diz simplesmente para a gente poder adotar a tecnologia, quando eu falo ele, é documentação, tá? Diz para a gente adotar a tecnologia de forma mais tranquila, mas quando a gente chega no nível mais complexo, a metodologia diz para a gente que a organização como um todo precisa conhecer a tecnologia que está sendo implementada dentro da organização. E que tecnologia é essa? No caso da Power Platform, né? Então, trazer uma visão clara para o time de segurança, trazer uma visão clara para o time de arquitetura, trazer uma visão clara para o C-Level, trazer uma visão clara para o DPO. O que o DPO tem a ver com o Power Platform? O que o DPO tem a ver com o que está rolando de low code e no code? Tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente fala do processo de segurança dentro da Power Platform, ou a parte de dados na Power Platform, esse DPO tem um papel fundamental porque é ele que vai olhar se aquela aplicação, ou vai poder pelo menos fazer um monitoramento, se aquela aplicação que está sendo desenvolvida tem algum tipo de dado sensível ou não, ou vai participar do processo de elaboração de formulário, por exemplo, de entendimento que a gente chama de Business Assessment. Então, o DPO vai ser o responsável por fazer o assessment dentro da tecnologia que está sendo adotada dentro da empresa, né? Então, olha que tudo isso eu falei para explicar quem? Para explicar os papéis e responsabilidades, explicar a importância de um time dos users aqui dentro do conceito de governança de Power Platform, por exemplo, dentro da organização. E aí, quando a gente fala de Copilot Studio, fala de inteligência artificial, essas pessoas precisam falar desse assunto também. Além disso, no contexto de governança, então eu disse, recapitulando, que eu tenho o pilar de nutrição, que é um dos pilares mais importantes para a gente poder entender ou mostrar para as pessoas como utiliza aquela tecnologia de forma correta. E aí eu vou abrir outro, eu abri um parênteses lá atrás e não fechei, mas eu fechei faz tempo, né? Mas vamos lá, vou abrir outro parênteses aqui. Se eu esquecer de fechar, tá tudo bem, tá? Vou abrir um parênteses aqui que quando a gente adota, por exemplo, o Copilot Studio nas organizações, eu estou vendo muito, muito, muito isso, as pessoas começam a reclamar que não está respondendo as perguntas de forma correta. O Gustavo está aqui, se ele quiser abrir o microfone, Gu, fica à vontade, que as pessoas reclamam que está alucinando, né? Ah, está alucinando demais o chatbot, ou o agente que eu criei, ele não está respondendo da forma correta. E por que não está respondendo da forma correta? Porque aquela pessoa não está perguntando da forma correta. Então, a gente já teve algumas palestras que eu o Gu, Douglas, Renato, Alisson, Maíra, um monte de. O Vitor, o Vitor Dantas, o Basílio, um monte de gente participou e a gente bateu um papo sobre isso, né? De como as pessoas devem se preparar também para trabalhar com aquela tecnologia, não somente para desenvolver, mas também para consumir aquela tecnologia. E o pilar de nutrição, ele serve exatamente para isso. O pilar de nutrição, ele serve para mostrar para as pessoas como utilizar aquela tecnologia de forma correta e começar a deixar de ter problemas, por exemplo, de alucinação de uma pergunta que você faz dentro do Copilot Studio, tá? E aí, continuando, eu tenho o papel do administrador, que é o papel da pessoa que faz a administração de toda a estrutura. Então, os usuários, eles são responsáveis ali por utilizar a tecnologia, e dentro do usuário eu tenho também o administrador, que é outro usuário, que é responsável, por o próprio nome está dizendo, administrar o ambiente. Em cima aqui do usuário e do administrador, nós temos outro pilar, que é o pilar de governança. Não confunda governança com pilar de governança. A governança, nesse caso aqui, é como a gente cria as regras para que essas regras sejam adotadas de forma correta dentro da organização. E quando a gente fala da governança, a gente tem o timinho ali do lado, né? Que é o timinho do comitê, o timinho ali dos users, que alguns users desses daí, eles podem fazer parte do comitê, que é o responsável por determinar quais são as regras, as diretrizes que vão ser utilizadas dentro daquela tecnologia, por exemplo, dentro da Power Platform, né? Então, se a gente for olhar aqui o pilar de governança,
é responsável por criar regras que serão adotadas na implementação, na utilização de uma tecnologia. Aqui dentro da empresa só podemos fazer isso com a Power Platform. A área de negócio pode usar ambiente XYZ. A área de negócio não pode criar chatbot, ou papel e responsabilidade do suporte é de quem está desenvolvendo. Então, o time de governança, ou o time do comitê da Power Platform, que fica no pilar de governança, responsável por criar as leis. Então, traduzindo, né? A governança, o pilar de governança aqui no processo de governança, ou na estrutura de governança, é responsável por criar as leis. E com as leis criadas, preciso ter pessoas que aplicam essas leis, né? Que são os administradores, por isso que o administrador está, ou a administração está em cima aqui do administrador. Então, o administrador ele tem responsabilidade por governar também, e tem responsabilidade por administrar. Todas as regras criadas na governança, todas as regras criadas na governança, deverão ser implementadas através do processo de administração. E aí, eu vou terminar a parte aqui, depois eu vou voltar num tema, se eu não esquecer. E aí, junto com a administração, tem o processo de assessment. Então, olha que legal. Com a governança, eu crio a regra, a administração, eu faço com que essas regras sejam implementadas no primeiro momento, e em seguida eu faço o processo de assessment, que é o processo de entendimento daquilo que está sendo entregue dentro daquela tecnologia, e também o processo não somente de entender o que está sendo entregue, tipo snapshot, entendi, ok, valeu, mas tirar foto, né? Deixa eu tirar foto desse momento aqui, dessa aplicação que está sendo desenvolvida. Mas a ideia é fazer com que esse entendimento do que está sendo desenvolvido, do que foi desenvolvido, seja feito periodicamente, né? Então, se eu desenvolvi uma automação, e essa uma automação, um agente, por exemplo, dentro do Copilot Studio, e eu medi que aquele agente, fiz uma medição, né? Que aquele agente estava trazendo uma performance XYZ, e eu simplesmente parar com aquela análise naquele momento, pode ser que daqui a um mês aquela performance mude. Aquele resultado esperado naquele agente possa ser completamente diferente. Então, não é simplesmente desenvolvo a tecnologia, entrego a tecnologia, esqueço. Não, eu desenvolvo a tecnologia, entrego a tecnologia e monitoro a performance daquela tecnologia para saber, ou daquilo que foi desenvolvido, para saber se está trazendo valor comercial para o meu negócio. Mais para o final, vou mostrar para vocês uma ferramenta, mas e mostrar o valor comercial para o negócio é super importante. Por quê? Porque é ali que a gente vai começar a economizar dinheiro dentro da organização. Temos 2 pontos, então. Primeiro ponto, vou desenvolver algo. Eu entendo qual que é o impacto daquilo que aquilo vai trazer para dentro da organização. Eu fiz um assessment naquele momento, antes de desenvolver. E depois do desenvolvimento, é importante que faça assessments periódicos para saber que se aquilo que for desenvolvido está trazendo impacto para dentro da organização ou não. E quando fala de desenvolvimento, é um Power Apps, é um Power Automate, é um Copilot Studio, é um Power BI, é um Power Pages, tudo é importante que se haja, ou sempre é importante que se haja esse processo de Business Assessment, que é entendimento do que está sendo desenvolvido, e Business Value, que é o entendimento do valor que aquilo pode trazer para dentro da organização, tá bom? Legal. Outro ponto importante, outro pilar importante, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até eu tenho que me programar aqui no horário, senão eu vou ficar falando até meia-noite aqui, tá? E aí, quando a gente fala do licenciamento, quem tiver dúvida, levanta a mão, quem quiser falar alguma coisa complementar, fique à vontade, eu estou aqui para aprender com vocês, tá? Então, quando a gente fala do contexto de licenciamento, é muito importante. As pessoas não se preocupam muito com o licenciamento. Lembra que eu falei que o licenciamento para as organizações é um contexto de custo? Licenciamento não é custo, licenciamento é investimento. Por quê? Quando você começa a medir o valor que aquilo pode trazer de retorno para dentro da organização, o licenciamento deixa de ser custo e começa a ser um investimento. E a ideia aqui do pilar de licenciamento no contexto de governança é fazer com que o que está sendo desenvolvido e utilizado de licenciamento dentro da empresa seja aquele licenciamento que fique em compliance, né? Então, é importante que você conheça o licenciamento. Eu sempre pergunto nas reuniões da implementação de governança nas empresas, eu pergunto, quem aqui conhece de licenciamento? Poucas pessoas conhecem de licenciamento. Nossa, licenciamento é muito complicado, tal.
As pessoas, Deus me livre, não sei o quê. Mas é importante que todos conheçam de licenciamento. Imagine que eu vou dirigir um carro e eu não sei o combustível daquele carro. E aí eu paro no posto de gasolina, coloco o diesel, álcool, gasolina, eu não sei qual que é o combustível. É muito ruim, porque eu posso colocar um combustível que estrague tudo, né? Com licenciamento é a mesma coisa. Você pode utilizar um licenciamento que não é adequado para aquela necessidade específica, ou você pode, e aí tanto para mais, tanto para menos. Entender compliance é muito importante também. Uma das coisas que a gente mais pega nas empresas é as pessoas pendurando um usuário, um monte de processo num usuário só, para economizar licenciamento. Isso é totalmente fora de compliance. E o time de governança, o time que cuida dessa estrutura, ele precisa saber que está fora de compliance ou não, tá legal? E aí, se eu ficar falando isso aqui, eu vou ficar falando em 1 hora também, mas sintam-se à vontade para a gente poder bater papo sobre esse assunto mais para frente, tá legal? Então, continuando aqui, a parte de SDL, que é o Security Development Life Cycle, e entender contextos, e aí com o Du, né, o Du tá aqui ainda, entender o contexto de segurança é muito importante para a implementação de uma tecnologia. Saber que existe um ciclo de vida de desenvolvimento também, dentro não somente no desenvolvimento que a gente convencional lá no C Sharp, Java, React, depende da tecnologia que for, a Power Platform também tem o contexto de segurança. É importante que você entenda de segurança. Lembrei que eu ia falar lá em cima, eu não fechei o parênteses, não terminei de falar. Tudo isso que eu tô falando, muita gente aqui tá falando, nossa, eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Não tem, eu acho que vocês estão entendendo, tá? Eu acredito que vocês estão entendendo. Mas não tentem entender tudo de uma vez só. Sabe por quê? Porque existe um nível de maturidade. E aí, quando eu falo de nível de maturidade, eu gosto de trazer basicamente 3 níveis de maturidade. O nível de maturidade da tecnologia, o nível de maturidade da organização e o nível de maturidade das pessoas que estão trabalhando com aquela tecnologia. Isso é um tripé. E como assim o tripé, Eduardo? Imagine a mesinha aqui com 3 pés. Se a maturidade das pessoas estiverem maior que a maturidade da empresa e tiver maior que a maturidade da tecnologia, essa mesinha vai cair. Se a maturidade da organização tiver muito baixa, a maturidade da tecnologia muito alta e a maturidade das pessoas muito alta, não adianta você tentar puxar o pezinho da mesa, que não vai rolar. É muito mais fácil você cortar o pé da maturidade maior para igualar e fazer com que aquilo cresça de forma gradual, né? Ou gradativa ali. Então, entender o nível de maturidade desses 3 pilares é muito importante para que a tecnologia seja adotada de forma correta dentro da empresa. Então, nível de maturidade da tecnologia, não adianta nada você tentar implementar uma tecnologia que está em preview, por exemplo, não pode ser que não role, ou o nível de maturidade da empresa seja uma empresa super que gosta de fazer muitas coisas, mas time de transformação digital bombando, cheio de combustível, mas as pessoas, o nível de maturidade das pessoas esse nível de maturidade seja baixo, né? É muito ruim isso. Então, calibrar, entender, dimensionar de forma correta o nível de maturidade é super importante. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Não tem problema nenhum, porque o seu nível de maturidade ele vai aumentar. Então, conforme você vai entendendo o contexto, o nível de maturidade aumenta ainda mais, tá bom? E quando a gente fala, eu estava explicando, né, que a Microsoft traz os 3 pilares: administração, governança e nutrição. Os outros pilares eu fui colocando para fazer com que essa caixinha, esse Lego, ou esse emaranhado de informações fizesse sentido, tá? Por isso que tem essas caixinhas aqui, esse framework. Então, esse framework eu já venho criando há muito tempo, uns 4, 5 anos, eu acho que até agora mais de 5 anos já. E aí, quando a gente fala de Project Management for Citizen Developer, o time de gestão de gestão de projeto, os gerentes de projetos, né? Eles falam, opa, você está pisando na minha caixinha. Não estou pisando na sua caixinha, a ideia não é essa, né? Esse Project Management for Citizen Developer, ele serve para a gente entender quando que uma aplicação vai ser entregue por um Citizen Developer para quem está desenvolvendo e que tem um impacto dentro da empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito, tá? Imagine que tem 20 pessoas desenvolvendo a Power Platform dentro da empresa
e todas com licenciamento premium. O time de TI, as pessoas responsáveis pelo licenciamento, elas não têm a visão de quando uma aplicação ela vai finalizar, quando ela está sendo desenvolvida, quando ela vai entrar para homologação, quando ela vai entrar em produção. Então, o Project Management for Citizen Developer, ele traz uma clareza para quem está fazendo a administração da Power Platform para comprar a licença no momento certo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu tenho, mais uma vez, 20 pessoas desenvolvendo, e aí essas 20 pessoas solicitam 200 licenças para o time de TI. E aí, o time de TI vai lá prontamente e compra as 200 licenças. Só que eles vão terminar de desenvolver, ou vão passar para o momento de homologação, que vai precisar de 20 licenças somente, daqui 3 meses. Não precisa comprar as 200 licenças nesse momento, somente se tiver um contrato de Enterprise Agreement, que é alguma coisa relacionada a isso, né? Que a sua empresa já tem, já não se importa comprar licença, ok. Mas o entendimento de quando a aquisição da licença é necessário é super importante para trazer. Lembra que eu falei de valor comercial, estratégia de visão? Então, o contexto de licença ou de Project Management for Citizen Developer, quando eu vou comprar e quando o que está sendo desenvolvido dentro da organização, ele vai ser adotado ou não. Esse pilar aqui de Project Management for Citizen Developer, ele serve também para medir a maturidade na parte de baixo, que é a Maturity Model for Citizen Developer, que serve para medir se aquela pessoa que está desenvolvendo aquele processo, ela tem a maturidade suficiente para desenvolver algo crítico na empresa também. Então, imagina que eu vou desenvolver um Copilot Studio, e aí esse Copilot Studio, um agent, é um Copilot Studio que precisa de uma integração, por exemplo, como o Douglas e o Renato trouxeram e vão trazer, né? Uma questão de extensibilidade ou extensão ali do Copilot Studio. Será que aquele Citizen Developer, será que aquela pessoa que está fazendo o desenvolvimento, ele tem a maturidade suficiente para desenvolver aquele processo? Ou eu preciso trazer, por exemplo, um Pro Developer para dentro do time para que ajude essa pessoa a desenvolver? E eu falei uma coisa super legal, que é entender o que a pessoa está desenvolvendo, entender a criticidade daquilo que ela está desenvolvendo, e se essa criticidade for uma criticidade alta, eu trago uma pessoa, um Pro, por exemplo, para ajudar nesse desenvolvimento. E esse Pro que eu trago para ajudar no desenvolvimento, junto com o Citizen Developer, junto com a pessoa ali da área de negócio, esse contexto aí a gente chama de Fusion Team, que é trazer pessoas com características diferentes para entregar uma necessidade única, né? Um Pro Developer, um Citizen Developer, e aí os dois trabalham juntos, por exemplo, um criando a parte do agente no Copilot Studio e outro criando a extensão, por exemplo, para o Azure, para fazer com que esses dois serviços ou essas duas pessoas funcionem juntas. Então, o Fusion Team é um conceito bem legal para quando a gente tem uma maturidade um pouquinho maior, para que as pessoas entendam o poder daquela tecnologia e consiga fazer a extensão daquela tecnologia também. Legal? Alguém? Uma pergunta por aqui? Tô falando pra caramba, ninguém falou mais. E aí, pessoal, continua? Como é que é? Continua? E aí? E aí, José, tudo bem? José tá... Ih, tá travado. E Vitor? Pode ir? Vamos que vamos então, tá? Quem quiser cortar, fique à vontade. E aí, quando a gente fala de trazer o contexto, e aí tem o core aqui, que esse contexto, esse momento não cabe, mas é a forma que a gente usa aqui na empresa para poder ajudar as empresas a implementar, mas não é a ideia aqui, tá bom? Então, quando a gente fala de inteligência artificial dentro das organizações, o que eu estou pegando muito, mas muito, toda semana vários, e aí o pessoal aqui que oferece serviço também de consultoria, enfrenta as pessoas querendo adotar a tecnologia, e aí esbarrando um pouquinho alguns tipos de complexidade, mas não são complexidades altas, são complexidades baseadas em conceito. Então, qual que é a dica aqui, né? Antes de fazer o desenvolvimento, entenda primeiramente o que você quer desenvolver, porque é muito natural todo mundo que desenvolve abrir a tecnologia e sair clicando. Vai clicando, vai clicando e vai clicando. E às vezes aquilo que você está pensando em fazer, e aí
Você começa a fazer testes, POCs, e a POC vira produção, né? Acontece o que mais acontece. A POC que vira produção, POC que vira produto. Quando a gente pensa numa POC, não necessariamente a gente pensa com todos as amarrações ou todos os pilares para deixar esse prédio firme, né? Normalmente a gente pega os pilares ali só para o prédio não cair, mas a gente tem que ficar muito esperto ou muito ligados para que esse prédio ele não se transforme, ou essa POC com 3 coluninhas, 4 coluninhas ali só para manter o prédio de pé, e aí prédio de 1 andar, 2 andares, não vira um prédio de 50 andares, para que eu não tenha problema na minha fundação, porque aquela estrutura não foi criada de forma correta. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Entender de onde os dados vão surgir, entender que tipo de informação vai ser consumida pelas pessoas, é super importante. Então, o que eu converso com um monte de gente, o que eu mais vejo as pessoas utilizando, por exemplo, possivelmente alguém já falou aqui, tá? No Zero to Hero, mas trazer o Copilot, por exemplo, trazer o ChatGPT para trabalhos do dia a dia. É um problemão isso daí, porque você precisa entender o contexto do nuvem privada, nuvem pública. Então, trazer para um contexto privado informações que são confidenciais dentro da sua organização é super importante. Você não vai começar a jogar seus dados em um monte de lugar e pedir para processar. Então, entender a criticidade para você começar a utilizar a tecnologia é super importante também. Não saiam, por exemplo, consumindo todas as IAs que vocês veem aí no mercado, porque um dos princípios, né, é entender se aquela IA ela está utilizando seus dados para alguma coisa ok ou não ok. Mas quando você traz a AI para dentro, por exemplo, um Copilot ou dentro do Azure, numa rede privada, a segurança é muito maior. Então, neste momento, muita gente está utilizando a AI, está utilizando a inteligência artificial dentro da organização. Como eu disse, muita gente está utilizando o Copilot Studio, mas utilizando de forma um pouco errônea e um pouco inocente relacionado a, por exemplo, a segurança, né? Então, ter um entendimento, e aí o Renato, o Douglas, o Alisson, a Maíra, até o Gu, né? Certamente, tecnicamente, eles vão trazer muito mais coisas, e a ideia não é falar tecnicamente aqui, muito tecnicamente, mas fazer com que vocês entendam e se previnam para que as informações que vocês estejam trabalhando ou vão trabalhar, elas não sejam a informação que seja compartilhada de forma errônea dentro da organização. Então, escolher a sua fonte de dados, por exemplo, quero começar com o Copilot Studio, coloca as informações no SharePoint, e aí coloca a informação no SharePoint e coloca a autenticação para você consumir de forma autenticada. Legal, você já traz uma proteção, por exemplo, do SharePoint, de estrutura do SharePoint, para dentro do seu Copilot, né? E as coisas ficam muito mais tranquilas, muito mais fáceis. Boa, José. Você caiu, né? Caiu e voltou de novo, é isso? É isso, né? Boa noite, pessoal. Show de bola. Seja bem-vindo de novo, tá? No Instagram aqui tem uma galera. E alguém tem uma pergunta? Senão eu vou continuar aqui. Tá tudo bem? Boa, Gu. Boa, obrigado pelo coraçãozinho, Gu. Se você quiser falar, Gu, a gente fica aqui umas 2 horas falando, tá bom? Vamos lá. É isso aí. Então, eu não vou competir com você hoje, não. Hoje eu não vou competir com você, Edu. Você que vai ganhar. Mas Central, fico quieto na hora, que é uma honra te ouvir, né, cara? É uma honra. E aí, há um tempo atrás, eu vim já conversando com o Gu, né? E mostrei uma ferramenta que eu tava desenvolvendo, que eu vou lançar e tal. E aí eu aproveitei e peguei essa ferramenta para explicar ou materializar um pouquinho disso que eu falei para vocês. Deixa eu só achar aqui. Beleza, deixa eu entrar aqui, fazer o login. Só para. Não é jabá, tá bom, pessoal? Posso achar que é jabá, mas não é jabá. Só que daqui a pouco vai tá no mercado, que a gente vai falar, a ferramenta aqui fala em cima de níveis de maturidade, um pouco disso que a gente está falando aqui, de governança. E aí, baseado num feedback que o Google está aqui, eu trouxe governança de AI, governança de Azure, aquilo que a gente falou, eu trouxe para cá, eu te ouço, tá bom, Google? A gente não se fala tanto, mas eu te ouço, tá bom?
Então tem que ouvir os caras inteligentes, os caras que querem o nosso bem. E aí, falando um pouquinho disso daí, entrando aqui no plano de ação, eu coloquei aqui um contexto, eu trouxe aqui o pilar de inteligência artificial, só para trazer alguns exemplos de como que a gente trata o contexto de inteligência artificial dentro da organização. Não é simplesmente abra a tecnologia e pau na máquina. A ideia não é essa, não. A ideia é se preparar com tudo aquilo que eu falei, estratégia de visão, valor comercial, nutrição, administração, automação. Então, fazer com que esses pilares eles sejam presentes dentro da organização para que você utilize a tecnologia de forma correta. Olha que legal isso aqui, ó. Vamos pensar no valor comercial, primeiramente. Vou clicar no valor comercial. Esse plano de ação que eu coloquei de valor comercial aqui, o que ele está falando? Identificar casos de uso e oportunidade, tá? Eu coloquei aqui o nível de maturidade mais baixo que tem. E por que eu coloquei esse plano de ação aqui, que é o que você deve fazer na sua empresa para que você utilize a tecnologia da melhor forma? Muita gente sai desenvolvendo por desenvolver. E a ideia é, antes de sair desenvolvendo, procure casos e oportunidades que possam ser melhoradas com aquela tecnologia, que possam ser melhoradas, por exemplo, com a criação de um agente. Então, não é simplesmente, eu achei isso aqui legal, e é isso que não traz valor nenhum para a empresa. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, estrategicamente, valor comercial. Quanto que aquilo pode trazer de valor comercial para mim? Depois que eu entendi qual que é o próximo passo, né? Eu tenho aqui o plano de ação. O próximo passo é, por exemplo, criar tarefas. Eu já trouxe duas tarefas aqui, que servem, por exemplo, para a gente poder definir esse valor comercial e entender um pouquinho o que a gente precisa fazer. Por exemplo, no caso aqui, realizar uma análise de mercado e benchmark, por exemplo, para identificar casos de uso do Copilot que agregam valor comercial. E aí, considerando o contexto interno da organização, né? O que o mercado está falando aí que eles estão utilizando o Copilot? Que tem algum exemplo? Deixa eu entender com outras empresas, como que elas estão fazendo. Isso é super importante quando você vai adotar uma tecnologia. Não é simplesmente fazendo tudo da sua cabeça, porque às vezes aquilo que você está trazendo, ele não tem um valor comercial impactante para dentro da empresa. Então, entender esse contexto de valor comercial para que você traga a melhor tecnologia para dentro da organização, ela é super importante. Por exemplo, outro plano de ação aqui, vou pegar um plano de ação de. Deixa eu pegar aqui, pegar esse aqui, ó. Por exemplo, de Power Platform. Tem um item de Power Platform aqui, que não é nem de AI. Levantar documentações de LGPD. Por exemplo, é um tipo de plano de ação que eu posso utilizar, que faz parte da estratégia de visão. Olha aqui que quanta coisa que eu posso fazer, ou itens que eu posso fazer aqui no contexto de Power Platform, ou no contexto aqui de governança, que facilitam a adoção daquela tecnologia. Então, mais uma vez, a ideia do contexto de governança é você se preparar para que aquela tecnologia seja adotada da melhor forma possível e seja adotada da forma mais menos traumática possível. Uma governança na empresa, ela não serve para bloquear. As pessoas acham, né? Ah, vou trazer governança aqui para bloquear. A ideia não é bloquear. A ideia é fazer com que essa tecnologia seja adotada da melhor forma possível e que traga o menor impacto possível para dentro da empresa. Legal? O pessoal do Instagram Endevar acabou de entrar aqui. Um monte de gente está entrando aqui. E aí? Muito legal, viu, Du? Eu achei muito bacana a iniciativa. A maioria das vezes, a turma que instala o COE, o Starter Kit, eles instalam e aí esperam que a plataforma ela vá dar alguma indicação do que seria o próximo passo, né? Nessa jornada de implementação ou implantação da ferramenta numa organização. É isso. E aí, nesse caso, a ferramenta dando esses tips, né, essas dicas para os usuários, para os administradores, as pessoas que são stakeholders aí na organização, é realmente o que faltava nesse contexto de governança para low-code, né? Muito, ideia genial. É isso, Vitor. E aí, você falou um pouquinho de quanto vai trazer de valor comercial para dentro da empresa, né? E aí eu estou mostrando um exemplo para vocês aqui do nível de maturidade super avançado. Mas olha que legal isso aqui, né? Eu vou aproveitando um pouquinho do que o Vitor falou na questão do plano de ação, quando a gente fala de valor comercial, por exemplo. Vou pegar o valor comercial aqui.
Vou pegar esse nível aqui, ó. O que esse cara aqui está falando? Esse plano de ação está falando assim, ó, definir o valor que a Power Platform trará para a organização em termos de economia de tempo, eficiência de custo, eficiência operacional, experiência do usuário. A Power Platform ela serve para isso mesmo, para trazer economia de tempo, custo, eficiência operacional e melhorar o processo do usuário. Então, quando a gente implementa uma governança, no caso aqui, já puxando um pouquinho do que o Vitor falou, né? A ideia não era essa, mas a plataforma que vai ser lançada na semana que vem, ela ajuda a empresa a implementar a governança com vários planos de ação já prontos, e o mais legal de tudo isso. Quando a gente entra aqui em artefatos, é a primeira vez que eu estou mostrando ao vivo isso aqui, tá bom, pessoal? Ninguém sabe, ninguém viu, agora o pessoal já sabe, né? Agora já sabe, agora já foi publicado. Mas olha que legal esse exemplo aqui, ó. Se eu pegar esse exemplo por exemplo, controle de colaboradores, o controle de estoque, isso aqui. Esse controle de estoque ele tem a parte de business value, que é medir qual que é o impacto que aquela tecnologia ou que aquele aplicativo, aquele Power Automate traz para a organização. Nesse caso aqui, por exemplo, redução de tempo, 43%, redução de pessoas, redução de custo. Imagine que eu tenho 20 pessoas trabalhando nessa aplicação e eu falo, você precisa de licenciamento premium, você vai gastar R$ 2.000 de licença. Se eu não tenho esse tipo de informação para a empresa, o que ele vai falar? É muito caro. Só que quando você olha a redução de custo, você compra na hora. Porque olhando aqui, a economia, o tempo que vai ser economizado aqui, ou de valor mesmo, redução de custo, é de quase R$ 200.000, né? Então, e ter esse tipo de análise, eu estou mostrando bem superficial para vocês, então um exemplo aqui, onde eu tenho visibilidade de todos os planos de ação, ou, desculpa, todos os artefatos envolvidos. Por exemplo, eu tenho, automação de contratos. Quanto de grana aquela automação de contrato trouxe para dentro da minha organização? E aí eu consigo visualizar, por exemplo, e olha que legal essa parte, né? Eu venho aqui, a automação de contratos, eu falo, tá bom, eu preciso mostrar para alguém isso aqui. Perfeito, você vai lá, clica ali no botão, ele gera um PDF, e aí você simplesmente pega essa informação e avança, né, com essa informação, ou gera um case dentro da organização como um todo, ou simplesmente leva para uma reunião, ou manda por e-mail o impacto que a tecnologia, que a Power Platform pode trazer para dentro da sua organização. E aí, se for entrar na parte de AI também, quais são os planos de ação? Fazer perguntas mesmo, né? Quais são os planos de ação do colaborador XYZ? Quanto tempo está atrasado? Blá, 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 né? Então, todas essas informações a gente consegue pegar aqui dentro da plataforma, e aí eu vou fazer uma apresentação mais final dela, tá? E tô correndo bastante aqui para ser lançada na semana que vem. Mas quando a gente fala, então, de governança em Power Platform, o contexto abstrato, que é entender tudo isso que eu falei, eu trouxe para dentro de uma tecnologia para fazer com que aquele abstrato se transforme em concreto, né? Que esse caminho da adoção da governança, passando em nível de maturidade 100, 200, 300, 400, 500, seja muito mais tranquilo e muito mais saudável ou menos traumático para as empresas. Tá bom? Então, quem quiser tirar dúvida, boa, boa, Gu, jabá, mas é uma coisa exclusiva no mercado. Cara, ele falou, obrigado por me ouvir. Eu sempre vou te ouvir, Gu, sempre vou ouvir você, cara. Você é fera demais, assim como o Vitor, assim como quem tiver eu sempre sou ouvido a todos, né? Mas, como o Gu disse, é algo que não tem no mercado, uma plataforma de governança de Power Platform. Estou super feliz e ansioso para que a gente. O Márcio está aí, né? O Márcio sempre está em todas. A plataforma seja um sucesso e daqui a pouco vai estar aí para o pessoal testar, para ver a versão light dela, Standard, Premium, Enterprise. Então tem. Bem legal, super feliz. É isso aí, pessoal. Quem tem dúvidas, se eu não souber, eu procuro. E a ideia aqui é mostrar o contexto de governança mesmo, né? Independente se for AI, independente se for qualquer tipo de tecnologia, fazer com que aquela tecnologia seja adotada de forma correta dentro das organizações é a melhor coisa que tem, né? E para finalizar, eu sempre, quando eu chego nas empresas, tem uma tabela periódica de Microsoft 365 que eu mostro nas apresentações. Eu pergunto, o que daqui vocês conhecem? As pessoas conhecem Word, Excel, PowerPoint, Power BI, Teams, Outlook. Tá bom. E o resto das 20 soluções que tem ali dentro do Microsoft 365? Vocês conhecem? Ah, não conhecemos. E aí,
é muito legal, porque eles têm a oportunidade de conhecer coisas novas, e a outra coisa ruim, falando de governança, é que não houve um processo de nutrição, de adoção de forma correta. O que acontece nas empresas e aí nem é culpa do time de TI, tá bom? Por quê? A tecnologia, ela surge, ela vai crescendo, novos recursos vão surgindo, e a TI não tem tempo de fazer com que a adoção ela seja plena dentro das empresas, né? Então, quando a gente vem com um contexto de nutrição no pilar de adoção, né, da Power Platform, mostrando para as pessoas como utiliza aquela tecnologia, é melhor dos mundos, né? Então, em algumas empresas eu converso com as pessoas e começo a ver algumas soluções que elas ficam lentas, e aí a gente começa a olhar, as pessoas começaram a fazer o desenvolvimento de forma errada, começaram a trazer muitos registros para dentro de um Power Apps, por exemplo. Então, levar para as pessoas a melhor forma ou as melhores práticas de desenvolvimento e de utilização daquela tecnologia é fundamental dentro das empresas, tá? E é isso, pessoal. Acabei no tempo. É 1 hora, né, Vitor? Ou são duas? São duas ou uma? 1 hora. É 1 hora, né, Edu? Senão a gente fica duas aqui, tá Uhum. bom? A gente fica duas aqui, não tem problema nenhum. E aí, pessoal, tem perguntas? Qual que é o entendimento? Vocês entenderam aquilo que eu falei? E aí, o que que vocês acham? O que que vocês acham aí? Vamos lá, tem pouca gente aqui. Tem quantas pessoas? Pouca gente, tem bastante gente, tá É, bom? Parece pouca, mas é bastante. Vamos lá. E aí, Edu? Fica à vontade. eu fui atrás do meu material das aulas de governança imagina, um semestre todo só de COBIT. Uhum, Só para uhum. só para avaliar o COBIT, né? Daí tentando pegar as similaridades aqui em cima da documentação. Aproveitei esse tempo para fazer esse alinhamento. Uhum, Usando um uhum. pouco de Copilot também, para ele já simplificar um pouco, fazendo alguns prompts para ele, já me deu algumas coisas já mais mastigadas, né? Facilitou a sua vida, né? Então, no É. contexto, e aí as pessoas falam de governança, né? Mesmo de TI, né? Governança e aí uso COBIT e tal. Quando a gente fala de governança de Power Platform, eu tenho muito contato com o time de governança das empresas, né? E aí, essa união da tecnologia, das particularidades do low-code e no-code, do contexto de agilidade no desenho ou na execução de um processo, é super importante essa troca de informação, né? Além disso, além do time de governança, tem o time do PMO, se a gente for pensar em PMO, o tá aqui ainda, né? A parte de Citizen Development. Eu não sei se você falou de Citizen Development, Gu, mas possivelmente deve ter um material em algum lugar por aí ou no Reactor, alguma palestra que a gente fez, que o Gu fala muito de Citizen Development, que é o processo de desenvolvimento do cidadão, né? Não necessariamente do contexto de como levar a tecnologia para essas pessoas. E é um pilar lá do PMO. Então, repare que a gente está falando de PMO, a gente está falando de governança, COBIT, a gente está falando de Power Platform. E no final das contas, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais perninhas você começa a juntar, muito mais fácil fica, né, Edu? Você foi aí buscar aí o contexto de governança de TI, COBIT e tal, e aí você começa a fazer algumas junções, né? E aí conhecimento de Power Platform é importante ter também. E é isso, a vida é isso, né? Vai unindo as perninhas para que a gente tenha crie um grande ecossistema, tá? Mas obrigado pela colocação, tá? Tá, Edu? Mais alguém? E Marcios? Ninguém mais? E aí, Gu? Hum. Cara, o microfone é Eu seu. vou. Eu quero falar uma coisa importante só Muito obrigado. sobre governança. Obrigado pela apresentação. A plataforma é muito importante. A gente sabe que governança é uma coisa que o pessoal não dá atenção, infelizmente. Só dá atenção quando deu muito ruim. É igual manutenção de carro. A gente só vai fazer manutenção do carro na hora que ele explodiu. A gente sempre vai contornando a manutenção preventiva. Então, sempre esses conteúdos e bons cases que o Du traz e a plataforma que ele traz, mostrar que isso é acessível, mostrar que não precisa ser ninguém, nenhum cara de outro mundo, da NASA,
que precisa entender e continuar vasculhando de como usar isso de governança é muito importante. O que é importante vocês todos terem aqui na cabeça de governança? Que tudo que nós estamos fazendo obrigado. Tudo que nós estamos fazendo de governança são coisas, igual o Du falou, de nutrição. A gente precisa começar, a gente precisa manter, e governança e manter estabilidade é igual, eu já falei com o Du isso, é igual se manter no mesmo lugar numa escada rolante que está descendo. Só para você continuar no mesmo lugar, você tem que continuar fazendo um esforço. Se você parar, você desceu tudo. E aí, para você chegar lá em cima, aí você tem que fazer um baita de um esforço continuado para você poder chegar lá em cima. Isso é governança. Tem resultado? Pra caramba. Quando? Como que você mostra esse resultado? A dor que a gente tem... Eu tava numa reunião do pessoal exatamente isso. Como que a gente mostra para o nosso cliente que a gente está cuidando dele? Como que a gente mostra para o nosso cliente que as coisas estão melhorando? Como que a gente faz isso? Porque se está dando tudo certo, o que ele vai olhar? Ah, tá, beleza, está dando tudo certo. Não tem nada, não precisa, tá tudo de boa. Quem disse que tá tudo de boa? Até explodir. Ninguém tá doente até ir no médico. Essa é a regra de todos os lugares. E às vezes a gente não... Obrigado, não, você vai continuar falando aí, pô. É muito louco, né? Eu pergunto para as pessoas, e tal coisa? As pessoas, você não sabe que aquilo é importante para você, como você falou, Gu. Foi muito legal. Você não sabe que aquilo é importante para você até você precisar, né? Ou até você entender a importância daquilo. Então, pode ser que você vá numa manutenção preventiva na concessionária, ou entenda que aquilo é muito perigoso para você. E aí sim você vai fazer com mais frequência ou tomar mais cuidado, né? Mas obrigado, Gu. Cara, eu quero que você fale de Citizen Development. Tem como? Mas esse é o ponto do fazer check-up. É melhor você fazer check-up no médico e descobrir que você tem uma doença de verdade e começar a tratar ela, do que você não fazer e você chegar lá no estado terminal. Às vezes, quando você está no estado terminal ali, já era. E em organizações acontecem isso. Quando a gente chega lá, o Du vai fazer algum trabalho de governança ali, já vê que está num estado final. Cara, tá tudo zoado, tá tudo cagado, você tá gastando custo, tá na máquina, o licenciamento tá ruim, você tá correndo um risco muito grande aqui. Às vezes vai estar nesse estado ali que dá um baita de um trabalho para corrigir. Então, quanto antes implementar direito, é melhor. É isso, Gu. Fala um pouquinho de Citizen Development, pessoal aí, Gu. Pô, eu gosto quando você fala. Falo sim. Eu vou falar do... Eu não tive a oportunidade toda de falar aqui na IA, mas o grande objetivo disso é como a gente traz isso para mais perto das pessoas de negócio. Esse assunto que o Du mostrou, por exemplo, de governança e o que a gente está fazendo, não pode ficar restrito ao pessoal de TIzão lá, muito cabuloso, todo o pessoal, só o CISO da empresa que olha tudo isso, só o DPO da empresa que olha tudo isso. Isso não pode ficar restrito. Como que a gente faz com que isso não fique restrito? Conscientizando, coisa 1, capacitando e fazendo com que as coisas elas sejam replicáveis, diminua o grau de esforço e que outras pessoas, por meio de low code, no code, consigam fazer. Quando a gente está falando de Copilot Studio, quando a gente está falando de Power Automate, quando a gente está falando de Power Apps, de Power BI, todas essas ferramentas, nós estamos trabalhando de fato, tá? Nós estamos trabalhando de fato para democratizar, digamos isso, e para tirar da TI, tirar dessas outras pessoas esses trabalhos que não precisam ficar com eles. Vai matar a TI? Não. Vai matar o CISO, o DPO? Não vai matar o cara, mas ele vai começar a trabalhar em coisas que são core, a criar padrões. Imagina aquela ferramenta do Du aí, eu vou fazer jabá da ferramenta do Du ali, né? Imagina aquela ferramenta do Du, se tem gestores de áreas olhando aqueles itens e fazendo aqueles itens, o que um cara muito cabuloso de segurança pode fazer? Olhar e criar novos padrões, melhorar os padrões que tem ali dentro, criar novas políticas, pensar e entender a organização dele. Cara, eu tô vendo que todo mundo está criando aqui, mas faltou um item. Deixa eu melhorar esse item. Eu tô abrindo o meu Azure Security Score e tô vendo que está crescendo o número de pessoas que estão usando token de app. E isso pode se tornar inseguro. Então, vamos criar uma nova política? Vamos trabalhar isso? Então, quando a gente está falando de Citizen Development, nós estamos falando o quê? Tirar da área de TI mesmo, seja desenvolvimento, seja infraestrutura, seja hardware, tirar as coisas que podem ser feitas pela própria área de negócio e deixar com que eles mexam e resolvam problemas que são core da área deles. Com isso, a gente faz com que eles deixem de ser barreira, eles não são mais barreira, não vai jogando as coisas para ele, fica um limbo de coisas lá dentro,
eles se tornam, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Porque é utilizada de uma maneira, mas eles se tornam mais ativadores, ali é enables que o pessoal usa. E como que isso é na prática, tá? Como as organizações têm feito isso na prática, quando a gente está em Citizen Development? Colocando pessoas de TI nas áreas de negócio. Então tem uma pessoa na área, isso está acontecendo nas empresas, o Embraer, Vale e outras empresas grandes, e a empresa pequena é mais fácil, né, fazer isso, mas está lá a área da Suzano Papéis, a área de RH. Tem lá dentro um cara que é informação técnica, que está no dia a dia entendendo quais são as dores ali daquela área de RH e transformando aquela área de RH em mais automatizável, transformando as coisas que dá para transformar na área de RH para deixar para eles. Eles tomam conta. Eles fazem isso e ele faz a interface com o TI. Se ele vê que é alguma coisa mais profunda, aí ele vai falar, pessoal, tem uma coisa aqui que o RH faz que é muito complexo, gera muito risco, não pode ficar com eles administrarem. Vamos jogar lá para o TI. Como que ele vai saber isso? Score. Como que ele vai fazer isso? Fazer aqueles assessments de governança, fazer o assessment de system development. Eles começam a olhar esses fatores para eles determinarem o que eles podem passar para a área de RH fazer, o que eles fazem junto com a área de RH, ou o que eles jogam para a área técnica fazer. A área técnica toma conta, a área técnica implantar um RP. Cara, isso nunca vai ficar com a área de negócio para fazer. Nunca, nunca. Em nenhum cenário implantar um RP corporativo numa grande empresa vai ficar para a área de negócio fazer. Só que quando eu tenho uma pequena empresa, talvez a área de negócio implante isso. Por quê? Porque o risco é menor. Quem vai conseguir dar essa orientação? As pessoas técnicas. E como que talvez, mais Gustavo, a minha empresa que eu participo aqui, ela não tem um TI interno. Tudo bem, vão existir empresas de consultoria de TI que elas vão usar essas plataformas, que elas vão colocar vocês dentro, que elas vão fazer terceirizar esse serviço de TI, de aprendizagem, de segurança. É isso que tem empresas que fazem. É isso que a Oitec, que a minha empresa, faz. É isso que a plataforma do Edu, na mão de um de vocês, talvez seja um consultor, vai fazer. Eu não consigo aplicar na minha empresa, mas eu presto consultoria para as outras empresas de governança. Eu implanto governança nas outras empresas. Eu tenho meu painel aqui que eu gerencio isso. Eu tenho meu painel que eu dou cadência nisso. E eu consigo fazer benchmark, falar o que funciona, o que não funciona e ajudar as empresas a fazer isso. É isso que é o principal potencial do Citizen Develop. É rápido? Não. Não é rápido, não existe bala de prata. Quanto maior a empresa, mais demorado é para isso aplicar, porque exige o quê? Cultura. Nutrição, adoção, processo, e isso você vai olhar na sua área, às vezes na sua empresa, você vai ver que isso está muito distante. Mas é uma coisa que é factível de se chegar. E quando se chega, a gente tem bons resultados. Como o último case que a gente falou, da Azul. A Azul, esqueci o nome do cara. Washington. Qual o nome do? O Washington foi falar do case da Azul, de como a Azul está implementando toda a parte de Power Platform com governança, com segurança, área de negócio, fazendo as coisas. É um bom case, um excelente case para a gente mostrar para as nossas empresas de como é possível fazer. Quando eles olham um case muito grande desse, cara, se a Azul implementou, por que a minha empresa, Joãozinho, não tem condição de implementar? Existe condição. Às vezes é muito mais fácil de implementar, mas tem que fazer essa transformação cultural. Boa. Gu, eu gosto sempre da aula, por isso que eu falei, passei para ele. Gu, fala de Citizen Development, cara, que você é o cara, você fala muito bem desse assunto. E, mais uma vez, pessoal, obrigado. Se vocês quiserem, a gente fica aqui até amanhã, tá bom? Mas acredito que tem que jantar. E caso alguém queira falar alguma coisa, fique à vontade. Tá aqui, já